É preciso que a gente veja, né, o que significa esse aspecto aí, alguns chamam essa dimensão, que fala a respeito do tempo. E aí um tempo específico, o tempo do isolamento. E o que se mostra afastado das pessoas em geral. Vem daí o fato de a gente precisar, né, pensar, né, num momento de aprofundar estudos sobre conteúdos relacionados ao privilégio do saber. Quer dizer, o tempo afastado das pessoas e os privilégios causados pelo saber. Sabemos que a lentidão da rotina previsível se contrapõe com a rapidez da vida entre os demais. É o encontrado quando vemos que a estadia de Castro na montanha, né, fora da planície, vai coincidir com os anos anteriores à Primeira Grande Guerra Mundial, de modo que ocorrem discussões que refletem toda a tensão na Europa. O local do sanatório foi criado para facilitar o momento de contemplação, contestando o significado que se pode dar à ação, de maneira que a planície resulta em convocar os jovens para a ação criada pela guerra, trazendo o tempo de destruição, levando a que a racionalidade resulte na irracionalidade. Por fim, o tempo humano da racionalidade é posta sob o foco do que a contradiz. Assim, o lugar trazido pelo escritor, né, por Thomas Mann, dá perfeitamente acesso ao que serve de microcosmo para o fenômeno da Europa em crise, de maneira a ver de forma evidente a trama humana relacionada ao término da vida. Existe, assim, uma montanha mágica, tal como existe uma conformação dada pelo partido dominante. É também o que veremos através da ideia de um poço ou cisterna na história bíblica de José e seus irmãos, 1933, também escrito por Thomas Mann. Nós antes vimos que a ideia da montanha ela se apresentava na história de Zoroastro, na qual se deu a compreensão sobre o sentido transcendental, revelado a quem nascera para ser alguém especial. Agora estamos no lado mágico dessa montanha. Essa montanha que está fora, mas também está na própria pessoa. Mas para enxergar o tempo em sua instância em conformidade com as contingências que parecem se esquecer com o fato grave e imanente do término da vida. Nisso, é claro que estamos caindo nos braços espinhosos da angústia, sendo um afeto de modo a ser o motor de movimentos que as pessoas são tomadas sem dar conta da origem desse sensível corporal. É a contingência que cria o campo das voltas das demandas que vão aparecendo indicando o desiderar, o desejar, cuja expressão resulta na convivência com a falta. No entanto, esse porto de chegada pode faltar, e isso leva ao encontro mais ansiogênico possível. Por isso que a angústia está ligada definitivamente
a uma espécie de causa de desejo. E o que Lacan denomina como objeto pequeno a, o qual é ligado ao domínio da corporeidade, a qual, na montanha mágica, está associada ao término da vida. Daí, existe uma relação íntima com o fálico, pois é algo que está ligado ao exterior, mas que organiza a estruturação da falta. Então entramos na fundamentação da angústia, enquanto é indicação de um descompasso, de modo que o simbólico, que irá conseguir envolver o real, relacionados ao gozo, que dá a medida da ausência da divisão absoluta ou completude, isso aí levando-nos a, obviamente, caracterizar a maneira como nós vamos lidar com a ação de ter e a ação de ser. Dois verbos que apontam para o caminho que não deixa de colocar em questão a negativa e a ponderação dessa negativa. Ou seja, a negativa do não e a ponderação do sem. Então, o não deverá ser seguido pelo sem, indicando que, se de um lado falta algo, do outro vai haver a presença desse algo. São esses dois aspectos que colocam em evidência essa relação do simbólico, que tenta envolver o real e que abre a perspectiva para uma espécie de gozo, ou aquilo que dá a medida da ausência de uma visão absoluta ou uma visão de completude. Sendo assim, é preciso que nós indiquemos essa alternância para podermos dar um passo adiante na trajetória que vem, recapitulando, desde o sentido, passando pela alteridade, na relação com o imaginário, o real com o simbólico, o real com o imaginário, e agora, aliás, o imaginário com o simbólico, o imaginário com o real e agora o real com o simbólico. Sendo assim, nós teremos aí uma apresentação, né, da importância que tem essa ideia dos acenos, os acenos que são fálicos, mas também que indica as colocações postas pelo objeto causa de desejo. Essa é a principal margem enunciativa que nós podemos nos basear para dar a sequência que envolve essa relação do simbólico e do imaginário, tendo nós passarmos pela a relação do imaginário com o simbólico e do imaginário com o real. Dessa maneira, vamos nos fazer um compasso nessas duas, nessa entre vírgula, né? Esses dois termos que estão de um lado do outro de uma vírgula, o não e o sem.